Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes aí da Rádio Ágape, com a santa e gloriosa paz do Senhor, todos os amigos aí do Facebook, que Deus possa estar abençoando aí a vida de todos nessa noite maravilhosa, onde nós estamos aqui dando início mais esse estudo bíblico, lição número 9 do estudo bíblico, onde nós estamos aí fazendo essas transmissões ao vivo. E desde já, irmãos, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início aqui à nossa aula, mas antes de tudo, vamos estar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede nessa noite de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar, meu Pai, para Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, através dessas ferramentas, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para transmitir um pouco mais do aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Nos use aqui como instrumentos para a Tua glória, Senhor Jesus, que nós venhamos aqui desaparecer, para que o Senhor cresça nessa noite, meu Pai, e todos aqueles, Senhor, que dão valor ao estudo bíblico, meu Pai, possam ser edificados, meu Deus, nessa noite, pelo poder da Tua Palavra, meu Pai. Venha nos usar, meu Pai, nos guardar, nos abençoar e desde já, Senhor, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, loja 55, Setoró, amém? Setoró, Ceilândia Norte. E nós estamos aqui para dar início a essa lição do estudo bíblico da palavra, amém? Nesse trimestre estamos estudando essa revista, irmãos, vou estar colocando aqui para os irmãos, essa revista A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, amém? A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 8. Lição número 8, vou estar colocando aí, ó, o início da civilização humana. Lição número 8, o início da civilização humana. Amém? Tem 3 tópicos aí, o qual nós vamos falar sobre a origem da civilização humana, civilização e conflito, o Deus que intervém na civilização. Então nós estamos na lição número 8. Lição número 8. Os irmãos que perderam em alguma lição, já tem uns 5 estudos bíblicos que nós estamos aí postando, né, deixando aí nas redes sociais. Estamos colocando aí no Facebook e também no YouTube, irmãos. Então alguém que perdeu aí, né, a lição passada, as lições anteriores e querem aprofundar nas lições, no conhecimento, meus irmãos, temos o canal no YouTube. O canal no YouTube é só você digitar Ministério Segundo o Coração de Deus. E no canal do YouTube você pode ali estar se inscrevendo, meus irmãos, para nos ajudar também neste trabalho. Amém? Nos ajudar nessa obra, porque, irmãos, não é fácil, né? Exige esforço, exige dedicação. Não é fácil preparar um estudo desse. Amém? Nós não temos assim ainda tantos recursos humanos para estar nos ajudando, mas Deus tem nos dado a vitória aí. Minha filha tem me ajudado aí a preparar essas aulas e não é fácil. Eu estava falando com ela ontem, mas dá trabalho, hein, Suzane? Então dá trabalho, irmãos. Então valorize esse trabalho, valorize essa oportunidade. Nos ajude também, amém? Isso é como uma pérola. É como uma pérola, irmãos. A Bíblia fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido. É como um tesouro escondido, que quando nós achamos ali aquele tesouro, irmãos, nós somos ricamente abençoados. Amém? Então tem que dar valor. Muitos têm rejeitado essa oportunidade, muitos têm rejeitado, irmãos, essa bênção que Deus nos dá, chegar aí na sua casa, essa bênção aí, não só aqui, não estou falando só desse estudo, mas muitos estudos, muitos instrumentos que Deus tem usado aí, através das redes sociais, através da internet também, para abençoar a sua vida. Então, nós temos que dar valor, amém? Então dê uma forcinha, vai lá no YouTube, se inscreva, que você vai estar ajudando aí neste trabalho para a gente alcançar cada vez mais vidas, amém? Esse trabalho chega aí de graça, pela graça, né, nas nossas casas, então é uma bênção do Senhor.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, na lição número 8, está colocando ali de novo, o início da civilização humana. E aí nós vamos começar com o texto áureo, meus irmãos. Vamos começar aqui com o texto áureo, onde eu vou estar colocando aí na tela. Texto áureo se encontra em Gênesis 4, versículo 17. Gênesis 4, versículo 17. Diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Amém? Gênesis 4, 17. Então esse é o texto áureo, né? O texto aí principal da nossa lição para nortear aí toda a lição. Glória a Deus. Olha só, concebeu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Caim, como todos sabem, filho de Adão e Eva, né? Então, a esposa dele concebeu e deu o nome do filho a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então, Caim ali teve o seu filho, colocou o nome do seu filho de Enoque, e aí edificou uma cidade. Essa cidade, Caim pôs o nome de Enoque, o nome do filho dele. Então nós vemos aí o início da civilização, amém? Tudo se originou ali em Adão e Eva, os primeiros seres humanos, mas agora vamos falar do início da civilização. E para isso nós temos que entender o que é civilização, e nós vamos estar entendendo o que é civilização. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos aqui para a leitura bíblica, não, verdade prática, meus irmãos, verdade prática. Verdade prática vai dizer: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, uma das missões do ser humano, irmãos, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui rapidinho. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Aleluia, glória a Deus. Vou só ajeitar aqui rapidinho, irmãos. Glória a Jesus. Pedi aqui socorro para minha filha. E nós já vamos estar voltando aqui para a leitura bíblica em classe. Glória a Jesus. Amém? Então vamos lá. Verdade prática. Verdade prática. Mandar um alô para todos os congregantes aí do ministério, viu? Que estão aí no Facebook. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos aí. Não vai dar para ver todos, porque nós vamos estar aqui concentrados. Mas que Deus abençoe a todos. Verdade prática dessa lição: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Sabemos que tudo é para a glória de Deus, né? Então nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Vamos estar lendo aqui leitura bíblica em classe, que é de Gênesis 4, versículo 1 ao 16. Eu vou estar lendo para os irmãos acompanhem aí nas suas casas. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Glória a Deus. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra,
e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém, meus irmãos? Os irmãos vão entender que a nossa lição está norteada pela essa leitura bíblica em classe. Aqui conta do primeiro homicídio que houve, né? Onde Caim matou Abel. E aí quando Caim matou Abel, ele saiu da presença de Deus. Ele saiu de diante da face do Senhor. É um dos versículos mais tristes que eu acho na Bíblia. Então quando Caim saiu da presença do Senhor, meus irmãos, ele foi habitar em outra terra. Ali foi quando ele teve o seu filho, né? E ali nós vamos ver que foi quando começou a civilização. Porque quando Caim matou Abel, foi edificada ali uma cidade. Amém? Essa cidade, Caim quando teve o filho, seu filho Enoque, essa cidade se chamou Enoque. E dali começou toda a civilização humana. Porque nós vamos entender o que é a civilização. Não estamos falando aqui que começou, né, a humanidade, não, a civilização. Amém? Objetivo geral: esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Objetivos específicos: conceituar a origem da civilização humana, correlacionar civilização e conflito e demonstrar o Deus que intervém na civilização. Glória a Deus. Então vamos avançar aqui. Vou estar lendo aqui, interagindo com o professor na nossa lição, que diz assim: não estamos sozinhos no mundo. O ser humano faz parte de uma família que teve origem em Deus. O livro do Gênesis diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitá-la. Então essa foi uma ordem de Deus: frutificar, multiplicar e encher toda a terra, e sujeitar a terra, né? De um casal, Deus planejou a raça humana. A ordem divina para frutificar e multiplicar demandava o ensejo de constituir uma civilização humana. Deus ordenou ao ser humano que se espalhasse pelo mundo. Hoje, segundo os dados do Banco Mundial, em 2017 somos aproximadamente 7,53 bilhões de habitantes no mundo. Olha só, irmãos, a ordem de Deus então foi cumprida, né? Apesar da queda, a ordem de Deus foi cumprida, do homem multiplicar e encher toda a terra. Então 7,53 bilhões de habitantes existem no mundo atualmente. China e Índia são os países mais populosos da Terra, respectivamente 1,413 e 1,350 bilhões de habitantes. Então a China tem 1,413 bilhões de habitantes e a China 1,350 bilhões de habitantes. É muita gente, né, meus irmãos? É muita gente. Então vamos aqui para a introdução, para a gente estar avançando, e daqui a pouco faremos aqui alguns comentários sobre essa lição de hoje. Introdução. Nesta lição estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além do Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Amém, meus irmãos? Estou lendo a revista aqui, amém? Que nós estamos estudando. Então nós vamos entender por que a civilização humana, irmãos, é marcada, né, por tantos conflitos, tantas dissoluções e tanta violência. Nós vemos ali que tudo começou a surgir ali através de um homicídio. O irmão matando seu próprio irmão. Foi fundada uma cidade. E aí, essa cidade já veio aí marcada, né, pela violência, meus irmãos. Por homicídio, pecado, né? Mas Deus, Ele nunca deixou de intervir na história do homem. Nós vamos aprender nessa lição que se Deus não intervisse na nossa história, meus irmãos, nenhum de nós estaríamos vivos hoje, né? O ser humano, ele tem o poder, irmãos, de se extinguir, né? Se autodestruir. O ser humano destrói a terra, se autodestrói, destrói o seu próximo, mata o seu próximo, mata a si mesmo. É o poder do pecado, né?
Pecado traz morte, traz destruição. Mas Deus, ele não desistiu. Amém? Deus, ele nos dá uma oportunidade. Tópico 1, vamos avançar aqui. Tópico 1, a origem da civilização humana. Esse tema é muito interessante, meus irmãos. Diz assim: neste tópico, definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como o meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Quando Deus chamou Adão e Eva e falou: vocês vão frutificar, multiplicar, sujeitar a terra, encher toda a terra, é porque a civilização já era um projeto de Deus. Amém? Meus irmãos, uma coisa maravilhosa nós vamos aprender no fim dessa aula. Nós vamos aprender que ainda que hoje em dia não exista uma civilização perfeita, mas pode ter certeza, irmãos, no coração de Deus e nos planos de Deus já existe uma civilização perfeita. E a maior notícia de todas, a melhor notícia é que eu e você podemos fazer parte dela. Você já pensou uma civilização onde não há injustiça? Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Subtópico 1. Definindo a civilização. Segundo o dicionário Howard, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Repetindo, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma cidade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda em Gênesis capítulo 4. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? É uma pergunta. Se Adão não tivesse pecado, haveria uma civilização? A própria revista que responde, diz assim: sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado, existiria sim uma civilização, só que seria uma civilização sem pecado, né? Civilização perfeita, segundo a vontade de Deus. Todas as vezes que nós quisermos aprender qual é a vontade de Deus, qual é o plano original, a vontade original de Deus, é só nós irmos para o Gênesis. Gênesis é o início, né? É o princípio. Toda vez que Jesus queria ali ensinar algo, qual era a vontade de Deus para a humanidade, Jesus falava assim: no princípio não era assim. Não é verdade? Nos remetendo ao princípio, ao plano original de Deus, que está lá em Gênesis. Então, meus irmãos, civilização, nós podemos dizer que envolve criar famílias, igrejas, escolas, nações, uma sociedade, porque o ser humano, ele é dotado de dons, ele é dotado de talentos, ele é dotado de vocação, de capacidade, né? Capacidade física, intelectual, para estar formando família, para estar formando sociedade, para estar criando, né? Formando igreja, funções, ocupações, escolas, tudo, irmãos. Tudo isso envolve o projeto de Deus na civilização. E nós somos dotados com ferramentas para isso. A Bíblia até diz que Deus deu um talento a cada um, né, segundo a sua capacidade. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, mas ninguém ficou sem talento, né? Então todos nós temos pelo menos um talento. E nós temos que usar isso para quê? Para a glória de Deus. Então Deus, ele nos dota dessas coisas para que a gente possa fazer o quê, irmãos? Fazer com que a vida humana e desse planeta seja desenvolvida. Porque o plano de Deus é que o ser humano cuidasse do planeta. Dominar, sujeitar, não é só mandar em tudo, não, é cuidar. É cuidar bem do planeta, cuidar bem da sua família, cuidar bem do seu próximo. Isso tudo glorifica a Deus. E por isso que Deus nos dota de muitas coisas. Amém? Nós vamos ler uma referência aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos ler aqui uma referência. Olha só o que diz. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus mandou o homem o quê? Frutificar.
Quando nós usamos nossos dons, nossos talentos para o desenvolvimento da família, da sociedade, para ajudar o nosso próximo, meus irmãos, nós estamos fazendo o quê? Frutificando. E aí já vai uma lição prática para nós, né, cristãos. Porque a Bíblia fala que nós temos que dar frutos. E frutificar é isso também. É ajudar, é contribuir para a sociedade. É contribuir para a civilização. É contribuir, irmãos, para ser bênção para o nosso próximo. Então, se o crente, ele vai para a igreja, ou ele serve a Deus, apenas com o intuito de conseguir bênçãos para si próprio, conseguir vantagens para si próprio, né? Como infelizmente muitas vezes o evangelho é distorcido e é pregado dessa maneira. Então, se o crente, meus irmãos, está com esse foco, com esse pensamento, nós vemos que ele está fora do propósito, né? O propósito de Deus é frutificar. E tem um pensamento aí que é muito certo, onde se diz: a árvore não come do seu próprio fruto, o rio não bebe da sua própria água. O fruto da árvore é para outros, né? Então é para isso que nós frutificamos, para sermos canais de bênção nessa terra. Então, essa teologia aí, esse ensino, que você tem que ir para a igreja só para receber para si, e que você não tem que fazer nada para o próximo, só receber, barganhar, trocar com Deus, irmãos, isso não é plano de Deus, isso é distorção da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos aqui, falamos aqui de desenvolvimento, né? Mas tudo isso que nós temos que fazer, usar nossos dons, nossos talentos, nossa capacidade intelectual, né? Tudo isso, e até física, né? Tudo que nós fazemos, meus irmãos, a palavra de Deus fala que tudo tem que ser para a glória de Deus. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios 10, versículo 31. Olha só. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós podemos dizer assim também, né? Portanto, quer comais, quer bebais, quer trabalhais, né? Fazer qualquer outra coisa envolve tudo. Quer trabalhar, quer que você trabalhe, estude, mas seja tudo para a glória de Deus. Porque este é o plano original de Deus. Deus nos criou para isso também, né? Não somente para sermos abençoados. Porque Deus, ele nos criou e ele já nos abençoou. Quando ele nos criou, ele já nos abençoou. Criou o ser humano. Botou o ser humano ali no jardim do Éden e já abençoou. Mas ele queria que o ser humano fosse canal de bênção também. Nós vemos que quando Caim matou Abel, Caim saiu do plano de Deus, né? Porque na verdade Caim tinha que cuidar de Abel. E quando Deus perguntou para Caim, cadê o seu irmão? Ele ainda foi mal educado. Ele falou, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Mas era para ser, né? Um irmão tem que guardar o outro. Nós vemos que no primeiro homicídio, o irmão deixou de cuidar do outro. O irmão deixou de guardar o outro. Quantos cristãos, irmãos, quantos de nós não estamos sendo igual Caim? Deixando de guardar o nosso irmão. Deixando de cuidar do nosso irmão. Às vezes tem esse espírito de Caim, né, no nosso meio. Deixar de guardar, deixar de cuidar. Nós vamos falar um pouquinho aqui do ódio, da inveja também, né? Que marcou esse episódio aí. Então isso tudo fez o quê? Saiu do plano de Deus. Mas o plano original de Deus, meus irmãos, ainda está aí. Através de Jesus Cristo nós podemos retomar a vontade original de Deus. Amém? Subtópico 2, para a gente desenvolver aqui a revista. Vai dizer, o casamento como base da civilização. Quero dizer também que essa transmissão está ali pela Rádio Ágape, nossa rádio aí online, rádio web. Está uma bênção a rádio, meus irmãos. Logo teremos aí o aplicativo, vamos estar mandando para os irmãos também o aplicativo, porque vai ficar mais fácil aí dos irmãos levar para todo lado aí. Amém? Subtópico 2. O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Gênesis 2, versículo 18 e 25. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Então tudo começou ali com Adão e Eva, né? Mas aí foi desenvolvendo. Vieram aí os filhos dele. Quando os filhos dele vieram as descendências, a primeira cidade foi se tornando aí, né? Mas tudo surgiu primeiramente ali de Adão e Eva. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional.
Temos uma referência em Efésios 5, versículo 22 ao 30. Depois os irmãos leem. Efésios 5, versículo 22 ao 30. Então, meus irmãos, tudo começa aonde? No casamento. E aqui vai dizer que o casamento, o real modelo do casamento, segundo a vontade de Deus, nós encontramos aonde? Na Bíblia. Porque nós sempre falamos, ninguém entende mais do ser humano do que aquele que criou o ser humano. Ninguém entende mais de casamento do que aquele que criou o casamento. Ninguém entende mais, como nós estudamos aqui na lição passada, ninguém entende mais da sexualidade do ser humano do que aquele que criou o sexo e a sexualidade, né? Ninguém entende mais da vida financeira do que aquele que é o dono do ouro e da prata. Irmãos, ninguém entende mais da saúde do ser humano do que aquele que é o médico dos médicos, né? Então, em tudo nós dependemos de quem? Do nosso Deus. Em tudo nós dependemos de Deus. E Deus, ele tem um modelo ideal. Como nós sempre falamos, a Bíblia é o manual do Criador. Assim como o fabricante, quando fabrica algo, deixa ali o manual, para aquela coisa ali funcionar direitinho, Deus, ele criou o ser humano e deixou o manual. Para o ser humano aprender a funcionar direitinho também, né? Segundo a vontade de Deus. Então, casamento para Deus, ele é sagrado. Ele tem que ser sagrado, né? Casamento para Deus tem que ser sagrado. O que é algo sagrado? Algo sagrado é algo que pertence a Deus, que provém de Deus, né? Ou algo que está alinhado com Deus, com a vontade de Deus. É algo sagrado. Porque, infelizmente, o casamento sempre foi para ser sagrado. Mas, infelizmente, quando entrou o pecado no mundo, a dureza do coração do homem, nós sabemos que, infelizmente, hoje em dia, meus irmãos, muitos casamentos não estão sendo sagrados, né? Infelizmente. E aí, violência, mentira, enganos, adultérios, traições, não está sendo sagrado, né? Infelizmente. Por isso o número de divórcios aumenta cada vez mais, não somente no mundo secular, mas também no meio cristão também. O número de divórcios no meio das famílias cristãs, o número de divórcios, irmãos, entre casais cristãos, é quase o mesmo número de divórcios que existe também no mundo secular, das pessoas que não servem a Deus. É quase o mesmo número. Então ali, ó. E hoje em dia, tem que se tomar cuidado, né? Porque estão se banalizando tudo. Está se banalizando a questão do casamento. A questão do divórcio está se tornando normal para os cristãos. Então nós temos que ter cuidado com isso. Agora, para o casamento ser de acordo com o modelo de Deus, Deus tem que trabalhar no nosso caráter, no nosso temperamento, né? Deus tem que trabalhar no nosso espírito, alma e corpo, para o casamento voltar a ser alinhado com a vontade de Deus. Amém? Então, para os jovens que assistem essa transmissão, saiba escolher, viu, jovens? Saiba escolher, porque está ficando cada vez mais difícil. Não escolha pela aparência, escolha pelo interior da pessoa. Mas a aparência ali é uma benção, né? A aparência. É um bonitão, é uma bonitona, mas e o interior? Escolha pelo interior. Escolha uma pessoa que esteja ali buscando a Deus, sendo trabalhado por Deus, servindo ao Senhor. Amém? E aí você vai ter um casamento abençoado. Vamos aqui, subtópico 3, avançando. Estamos falando do início da civilização humana. Já falamos ali que Caim matou Abel. Quando Caim matou Abel, ele saiu ali da presença do Senhor. Teve um filho, botou o nome do seu filho de Enoque e botou o nome da primeira cidade de Enoque. Amém? Subtópico 3. A subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Gênesis 2, versículo 1 a 3, nós vemos Deus trabalhando, né? Deus fazendo ali, criando todas as coisas, Deus estava o quê? Trabalhando. Antes mesmo de Deus falar haja luz, né? O Espírito Santo já estava ali pairando sobre as águas, pairando no sentido bíblico, é como se estivesse chocando ali, né? Como uma galinha choca os pintinhos. Então, o Espírito Santo já estava em movimento, sempre em movimento, cuidando, né? Fazendo nascer as coisas. Então, o próprio Deus é colocado como exemplo de trabalhador, porque certa vez Jesus Cristo falou: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho.
Então, meus irmãos, o trabalho, ele não veio por causa do pecado. O trabalho não é uma maldição por causa do pecado, não. O trabalho, ele foi instituído antes mesmo da queda. Porque Deus mandou Caim ali lavrar, guardar o jardim. Então, o trabalho não é uma maldição por causa do pecado, não. O trabalho já foi instituído por Deus muito antes da queda. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas também é que a gente trabalhe. Que a gente trabalhe, né, tenha um trabalho honesto para a nossa subsistência. Então, a Bíblia não apoia o preguiçoso, né? A Bíblia não apoia o preguiçoso. Aliás, tem um provérbio que diz, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. E aí nós temos que evitar dois extremos. Porque o mesmo Deus que manda a gente trabalhar é o Deus também que nos ensina a descansar. E o mesmo Deus que nos ensina a descansar é o Deus também que nos ensina a trabalhar. Devemos evitar os extremos. Tem gente que só trabalha. Agora tem outros também que só descansam. Os dois extremos são perigosos. Precisamos do equilíbrio em tudo. No Salmo 128, vai dizer ali que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo lhe irá bem. Comerás do fruto do seu trabalho. Do fruto do trabalho, irmãos. Não é essa coisa também distorcida que muitas vezes é pregada aí, não. Ah, você serve a Deus, é só você dar dinheiro que você vai ficar rico. Não é pregado isso? Você serve a Deus, é só você dar dinheiro na igreja que você vai ficar rico. Se você der 100, você vai ganhar 1000. Se você der 1000, você vai ganhar 10.000, né? Se prega ali barganha com Deus. Mas não, a Bíblia fala que nós somos abençoados é pelo fruto do nosso trabalho. Amém? Agora, se nós somos pessoas generosas, que sabemos utilizar bem os nossos recursos para a glória de Deus, com certeza Deus vai nos abençoar. Não com más intenções. Porque não adianta você usar a sua semente ali, os seus recursos financeiros, não adianta você usar na obra de Deus com má intenção, né? Não, vou dar 100 para ganhar 1000. Ou vou dar 1000 para ganhar 10.000. Não, tem que ser com a motivação correta. Tem que ofertar da maneira correta, com a motivação correta. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a oferta. Amém, meus irmãos? Então, avançando aqui. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo. Uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado, devido à enfermidade do planeta. Então Deus criou Adão para governar o mundo. Essa atividade, irmãos, ela requer, né, atenção, então requer um esforço mental e requer também um esforço concentrado, um esforço físico também. Esforço mental e esforço físico também. Amém? E nós vemos que todo o trabalho envolve várias áreas da nossa vida. Envolve o nosso intelecto, envolve a nossa mente, envolve o nosso corpo. Então é sempre bom, meus irmãos, nós estarmos bem. Estarmos bem mentalmente, psicologicamente, estarmos bem fisicamente, bem de saúde, né? E estarmos bem espiritualmente. Tem muitas pessoas que trabalham muito, mas não buscam pela sua vida espiritual. E aí não desfrutam da maneira correta, meus irmãos, do seu trabalho, né? É bom nosso espiritual estar bem também. Como eu falei, tudo envolve esforço, como eu estou falando. Até um estudo bíblico desse que a gente prepara envolve um esforço mental, um esforço espiritual, porque a gente tem que estar consagrando, buscando a Deus. Um esforço físico também, né? 1h30. Então por isso nós pedimos para os irmãos que nos ajude, ore por nós, dê valor, valorize isso que está chegando na sua casa, né? Nos ajude também para nós estarmos aí firmes e fortes na caminhada. Nós precisamos das ajudas dos irmãos. Então, após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado. Aí, nós vamos aprender uma coisa. Que o trabalho era para ser algo mais prazeroso, não era para ser algo cansativo. Hoje em dia é tudo com muito trabalho, com suor, né? Porque Deus falou, do suor do seu rosto agora você viverá. Então agora é com suor, irmãos, é com labuta, é com esforço físico, né? Mas no início não era para ser assim. É como as mulheres também. As mulheres hoje em dia dão à luz através de muita dor. Mas não era para ser assim também, né? Isso aí foi uma maldição que veio por causa do pecado. Deus falou, agora com dores você dará à luz. Então no início não era assim. Agora, como nós estamos falando aqui de trabalho, é importante, é interessante saber de uma coisa. Quando nós exercemos o nosso trabalho alinhados com o propósito de Deus, o nosso trabalho se torna algo mais prazeroso. O nosso trabalho se torna algo ali que vai nos alegrar, que vai nos dar paz. Porque é só a gente fazer aqui uma reflexão, só a gente pensar um pouquinho.
fazer aqui um raciocínio rápido, né? Se todos nós recebermos o mesmo salário, se todos nós recebêssemos a mesma quantidade de dinheiro, irmãos, de salário ali, não importa a função que a gente exerça, mas se a gente recebesse o mesmo tanto, toda a população do mundo. Se você recebesse o mesmo tanto, se todos recebessem um salário mínimo, toda a população recebesse um salário mínimo, o que você gostaria de fazer, recebendo o mesmo tanto? Porque hoje em dia nós buscamos algumas profissões, alguns trabalhos, porque primeiramente nós olhamos para quê? Para o salário, né? Para a renda. Mas se todos recebessem iguais, o que você gostaria de fazer? Isso aí é uma bela pista para você entender qual o propósito de Deus para a sua vida. O que Deus quer que você faça. Se é aquilo que você tem no seu coração de fazer, né? Está alinhado com a vontade de Deus, meus irmãos, vai se tornar algo prazeroso. Para nós termos uma pista de qual o propósito de Deus para as nossas vidas, é isso. É aquilo que nós gostamos de fazer. Está alinhado com a vontade de Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Já citei aqui algumas vezes. Minha filha tem muita vontade de ser médica, né? Então eu entendo que isso é um propósito que Deus já colocou ali. Eu creio que esse propósito está alinhado com a vontade de Deus. Então quando nós trabalhamos em algo ali que é propósito de Deus, vai ser algo mais abençoado para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Agora uma coisa interessante. Tanto o nosso trabalho profissional quanto o da igreja local são vocações não excludentes. Ou seja, um não exclui o outro. O nosso trabalho secular ou o nosso trabalho na igreja, irmãos, um não exclui o outro. Amém? Tem muitas pessoas que têm um pensamento errado, que acham que só tem que trabalhar na igreja, né? Acha que fazer a obra de Deus é só na igreja. Não, irmãos. Se Deus te chamou para ser um médico, nós não temos o exemplo do médico Lucas? Se Deus te chamou para ser um governador, um presidente, um bombeiro, um policial, não importa a profissão, um pedreiro, né? Eu, quando era menino, achava muito bonita a profissão de pedreiro. Eu ficava olhando assim, ficava encantado. Falava, como é que eles conseguem fazer essas coisas? E eu queria ser pedreiro quando era menino. Não sei se era o propósito de Deus para minha vida, mas eu tinha isso. Então, meus irmãos, se Deus te chamou para ser um professor e você está querendo ser um pastor, ou se Deus te chamou para ser um pastor e você está querendo ser um professor, né? Então, às vezes, a pessoa pensa, eu estou fora da vontade de Deus, porque era para mim ser pastor, eu estou sendo professor. Não, talvez Deus te chamou foi para isso mesmo. Ou também o contrário, né? Às vezes a pessoa quer porque quer ser pastor, mas Deus não chamou para isso. Então nós temos que entender que uma coisa não exclui a outra. Como eu falei, tudo que nós vamos fazer neste mundo também nós podemos fazer para a glória de Deus. Então, se no seu trabalho você é uma pessoa honesta, uma pessoa que ajuda o desenvolvimento do mundo, da civilização, da sociedade, o desenvolvimento aí do local de trabalho seu, se você trabalha honestamente, se você é uma bênção onde você trabalha, pode ter certeza, meus irmãos, você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Então aqui fala, tanto o nosso trabalho profissional quanto da igreja local são vocações não excludentes, ou seja, que se originam do propósito inicial do Gênesis, frutificai e multiplicai. Porque do nosso trabalho também, nós vamos estar exercendo isso, frutificando e multiplicando, nós vamos estar dando frutos. É aquela ideia errada que às vezes nós temos também, né, que achar que dar frutos é só fazer a obra na igreja. Não, meus irmãos, se você está ajudando a sociedade, você está dando frutos. Você imagine nessa situação atual que nós estamos, com esse coronavírus aí. Quantos médicos não estão aí dando frutos, né? Quantos médicos não estão aí arriscando a vida para salvar outras vidas? É certo que eles recebem para isso, mas tem muitos que são voluntários. Tem muitos que até mesmo fora da sua jornada de trabalho estão se empenhando para salvar vidas. Porque eles já têm isso dentro deles, dentro do coração deles. Bombeiros, policiais, né? Então são muitas profissões que visam também o bem-estar do próximo e o desenvolvimento da nossa sociedade. Então isso também é para a glória de Deus, é frutificar e é multiplicar. Amém, meus irmãos? Beber uma aguinha. Glória a Deus. Vamos continuar? Tópico 2. Tópico 2 vai falar civilização e conflito. Agora nós vamos aprender como a civilização foi marcada desde o início por conflitos, por violência.
a maldade do ser humano, né, que entrou por causa do pecado. Então diz assim: observemos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Então, desde o início, a civilização é marcada por inveja. Agora os irmãos estão entendendo, né? Por que nós começamos a ler aqui é o episódio que Caim matou Abel. Caim ficou com raiva de Abel, ficou com inveja de Abel e acabou matando Abel. Agora os irmãos estão entendendo, né? Porque nós começamos ali. Então diz assim: foi marcada por inveja, homicídio, porque teve ali o primeiro homicídio também, poligamia, daqui a pouco nós vamos entender por quê. Poligamia é se casar com mais de uma mulher ou com mais de um homem, né? Ter mais de um parceiro, poligamia. Então foi marcada pela inveja, pelo homicídio, pela poligamia e a desordem social, injustiça social, né? Tudo isso marca a nossa sociedade, desde o início. Porque o que começa errado, meus irmãos, vai se desenvolvendo errado, né? O que começa errado vai dando errado, vai dando errado. Então tem que ser consertado, né? A única maneira de se consertar é nós voltando para os padrões. Voltando para os padrões divinos. Voltando para os padrões de Cristo, né? Nas nossas vidas. Então vamos aqui. Para o primeiro subtópico nós vamos falar aí do episódio que envolveu Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana. A agricultura e a pecuária. Olha só, meus irmãos. A subsistência básica do ser humano se caracteriza, né, por essas duas atividades. A agricultura e a pecuária. É da onde sai o nosso alimento, né? É onde move todas as coisas. Começa dali, da agricultura e da pecuária. Move não somente o ser humano, mas máquinas, sai o petróleo, sai tudo, né? Da agricultura, da pecuária, cana-de-açúcar, né? Esses exemplos aí. Então são atividades essenciais, atividades básicas da civilização humana. Diz assim: Caim fez-se lavrador, Caim era lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Lá em Gênesis 4, versículo 2 tem essa referência. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Olha só, sem essas atividades, a civilização torna-se inviável. Isso é um dado interessante. Isso é uma informação interessante. Lá em Eclesiastes 5:9 tem uma referência e 2 Crônicas 26, versículo 2. Nós não lemos todas as referências, porque não dá, né, irmãos? É muitas. Mas algumas nós vamos ler aqui ainda. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Então Abel era um pecuarista temente a Deus e Caim, ele já estava ali dominado por uma inveja maligna. Muitas vezes as pessoas vão pensar: Caim ficou com inveja porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Não, mas na verdade a inveja já estava ali dentro do coração dele, só se manifestou com aquela situação. Porque a Bíblia fala em Marcos 7:21 que do interior do coração do homem surgem as invejas, os homicídios, os ciúmes, as brigas, as contendas. Tudo que é de ruim sai de dentro do homem e isso contamina o homem. Então são coisas que por causa do pecado nós já temos dentro de nós. Cabe a nós dominá-los, como Deus falou para Caim. Por que seu semblante descaiu? O pecado já está aí à porta e para ti será o seu desejo. Cabe a você dominá-lo. Então Deus estava falando: o pecado está aí querendo te dominar, você que tem que dominar ele. Por isso que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Somos nós que dominamos. Nós temos que dominar. Amém, meus irmãos? Quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu esse domínio próprio, essa capacidade de dominar os seus sentimentos, as suas emoções. Amém? Mas Jesus, ele veio para restaurar tudo isso. Então nós vemos que um irmão matou o outro por causa de inveja. E hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem irmãos matando irmãos por causa de inveja, né? Também. Então nós vemos o poder do pecado. E nós falamos aqui de propósito. Falamos aqui de propósito. Deus tem um propósito único na vida de cada um. O maior propósito que nós podemos ter nessa terra, primeiramente, é a salvação, né? O propósito da salvação das nossas almas. Encontrar Jesus como nosso Salvador. Segundo propósito, casamento, né? Segundo propósito, o casamento nas nossas vidas. E tudo isso
E faz parte de tudo isso nós descobrirmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, se nós entendermos que nós somos indivíduos únicos, nós somos únicos. A nossa impressão digital é única, alguns traços da nossa orelha é único, alguns traços do nosso rosto são únicos, algumas informações nossas que nós temos, irmãos, são únicas, ninguém mais tem. Então é aquele que se diz, né? Deus, ele nos criou e jogou a forma fora. Então, quando nós descobrimos que nós somos únicos e que o propósito de Deus nas nossas vidas também é único para cada um, nós não vamos ter inveja de ninguém, né? Porque nós vamos saber que cada um tem um propósito ali diante de Deus. E aí nós não vamos deixar a inveja tomar de conta, porque sabemos que cada um de nós, Deus tem um plano ali especial para cada um. Amém? Então olha que interessante. Deus, ele aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Porque a Bíblia vai dizer, nós lemos aqui, deixa eu ler na leitura bíblica em classe, voltar aqui. Diz aqui, no versículo 4 de Gênesis 4, versículo 4, diz assim, e Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Então, antes de Deus se atentar para a oferta, antes de Deus olhar a oferta, Deus olha o ofertante. Isso é um princípio que nós temos que entender. Antes de Deus olhar para a nossa oferta, Ele está olhando para nós. Para o nosso coração, para o que tem dentro do nosso coração. Por isso que eu falei no começo, não adianta você dar uma oferta com interesse, com ganância. Eu vou dar isso aqui para ganhar tanto. Não, irmãos, Deus está olhando para o seu coração em primeiro lugar. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele observava, né? Jesus Cristo, ele observava quem estava deixando ali as ofertas ali no gasofilácio. E ele vai dizer que as pessoas poderosas daquela época deixavam ali, né, muito dinheiro. Deixava ali muito dinheiro, os ricaços daquela época. Mas teve uma viúva que deixou só 2 moedinhas. Mas qual foi a oferta que chamou a atenção de Jesus? A da viúva que deixou 2 moedinhas, né? Por quê? Porque Jesus não olhou para a quantidade, Jesus olhou para o coração dela. Então, antes de se atentar à oferta, Deus, ele se atenta ao ofertante. Olha só, vamos aqui para um texto bíblico para nos ensinar algo interessante. Olha o que diz aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha uma coisa interessante, meus irmãos. Se você lembrar que seu irmão tem algo contra ti, não é nem que você tem algo contra seu irmão, né? Porque quando nós nos lembramos que nós temos algo com o nosso irmão, nós vamos, vou ali consertar, né, e tal, vou pedir perdão. Mas não, irmão. Até mesmo aquelas pessoas que estão chateadas com a gente, magoadas com a gente tem que fazer o quê? Procurar a reconciliação. É claro que alguém pode perguntar, pastor William, mas se a pessoa não quiser? Se a pessoa não quiser, ele deu, você fez a tua parte. Mas, se nós não lembrarmos que alguém tem algo contra nós, irmãos, nós temos que deixar a nossa oferta ali, temos que deixar a oferta diante do altar, né? Reconciliar primeiro com o nosso irmão e depois nós temos que vir e apresentar a nossa oferta. Senão, dá-se a entender aqui, né, que Deus não vai receber. Por quê? Porque nós podemos até estar ofertando ali, mas o coração vai estar o quê? Sujo. Então nós vemos que o início da civilização foi marcado por isso. Por inveja, por ódio, né? Caim, quando decaiu ali o semblante, isso demonstrou o quê? Ódio, aquele que estava dentro do coração dele. Deus ainda deu uma oportunidade dele se arrepender, mas ele não se arrependeu. E ali ele matou o seu irmão. E quando ele matou o seu irmão, ele ficou ali com medo das consequências. Eu entendo que não foi um arrependimento, porque se fosse um arrependimento ele estaria perdoado ali, né? Deus tinha restituído ele. Mas eu entendo que foi um remorso, um medo ali das consequências, porque arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é quando você fica assim triste porque você ofendeu um Deus santo, né? Por causa do pecado. Ofendeu um Deus santo. Agora, remorso é medo das consequências. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, existe uma diferença. Então, nós vemos que Caim não se arrependeu. E o versículo muito triste da palavra de Deus, irmãos, o versículo mais triste que eu acho, é Gênesis 4,16, que diz assim, E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E saiu Caim de diante da face do Senhor.
Em algumas traduções vai dizer, Caim saiu da presença do Senhor. Então eu acho esse versículo muito triste, né? Sair da presença de Deus é algo mais triste que o ser humano pode fazer. Você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir depois, que vai ouvir essa pregação, se você se afastou da presença de Deus, volte para a presença de Deus, porque se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda não desistiu de você. Deus ele deu uma oportunidade para Caim, foi Caim que não quis. Então Caim, quando saiu da presença do Senhor, ele criou ali a primeira cidade. Amém? E olha só o que vai acontecer depois disso. Nós vamos aqui falar agora de Lameque, a cidade de Lameque. Lameque foi um dos descendentes ali de Caim. E olha só o que acontece. Subtópico 2, a cidade de Lameque. Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé. Então Enoque não é aquele que foi trasladado, não. Esse aqui é outro Enoque, amém? Filho de Caim. Então vai dizer, Enoque foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade de quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, olha só, Lameque era um dos netos de Caim. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou o seu duplo homicídio como uma poesia. Olha só, irmãos. Ele matou 2 homens por motivos o quê? Banais. Por motivos fúteis. Quantas pessoas não estão matando hoje em dia por motivos banais? Por motivos fúteis? Irmãos, eu já presenciei nessa vida várias mortes de conhecidos meus. Amigos meus, né? De infância, de adolescência, já presenciei várias mortes. E mortes banais. Mortes por causa de rabiscos na parede, né? Por causa de pichação. Então, olha só a banalidade do ser humano. Então Lameque, um dos netos de Caim, matou esses 2 homens e ainda contou vantagem. E ainda celebrou com um poema. Vamos lá ver na palavra de Deus? Gênesis 4, versículo 23. Ó. Gênesis 4, 23. Acompanhe na tela. Diz assim, ó. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Em algumas traduções, né, por esbarrar. Então, motivos o quê? Banais. E observe outra coisa aí nesse versículo, ó, 23. Diz que Lameque ele chegou às suas mulheres. Então aí nós vemos 2 coisas. O homicídio, 2 coisas também que marcaram, né, a civilização desde o início. O homicídio e a poligamia. O homem com mais de uma mulher, né? Então hoje em dia, nessa sociedade de hoje em dia depravada, não é diferente. Muitos homicídios, muita poligamia, muito adultério, muita traição. Tudo isso marcou o início da civilização e marca até hoje essa civilização, né? E nós vemos que Jesus vai voltar e ainda vai existir essas coisas. Por isso que a nossa vida tem que estar entregue a Jesus para nós voltarmos nos padrões. Nós acompanhamos muitas histórias tristes de famílias que sofrem com essa questão do divórcio, do adultério, da traição, meus irmãos. E é muito triste. Nós vemos as famílias destruídas, corações destruídos, filhos sofrendo por causa disso, porque os filhos também sofrem as consequências. Então isso é muito triste, meus irmãos. Então nós vemos que isso vem desde o começo. Jesus, nós vamos aprender aqui no finalzinho, que Jesus ele veio para restituir tudo, irmãos, aos padrões originais. Então vamos avançar aqui na revista. Diz assim, ó. Desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes. Mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Então, assim como Lameque, né, celebrou ali o seu homicídio e até mesmo a sua poligamia, hoje em dia também isso é celebrado em poemas, crônicas, romances, filmes. E vou aqui acrescentar em novela, né? Essas novelas do capeta aí, irmãos, essas novelas do Satanás aí, celebram muito isso. Adultério, destruição da família, deturpação do caráter humano, deturpação da natureza humana. E tem muito crente que é viciado em novela, viu, irmãos? Tem crente que é viciado em novela. É. Então isso aí está celebrando essas coisas, esses pecados, né, que existem aí. Hoje em dia os filmes que mais fazem sucesso são filmes que mostram violência, que mostram traição, que mostram essas coisas.
Então nós vemos que isso vem desde o início. Nós falamos aqui de inveja, irmãos. Aí só para acrescentar aqui um pouquinho, porque tudo começou na inveja também, eu esqueci de citar um versículo aqui para os irmãos lerem depois. Provérbios 14:30, onde vai dizer que a inveja é podridão para os ossos. Amém? Então, se nós queremos ter saúde, né, irmãos, não podemos invejar. Temos que ter ali realmente um coração agradável diante de Deus, porque isso vai prejudicar até mesmo a nossa saúde. Tem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Psique da mente, né, e soma do corpo. Doenças que começam na mente e somatiza para o corpo. Se reflete no nosso físico. A inveja também é uma doença. Pessoa focada ali, pessoa invejosa fica focada, né, na vida do outro. Tem duas características, quer o que o outro tem, às vezes nem quer o que o outro tem, mas só quer que o outro não tenha. Só do outro não ter já fica feliz, né? Então doenças, psicossomáticas, e o coração apodrece. Aí fala que a inveja é podridão para os ossos. Doenças físicas. Então, como nós falamos aqui, o ser humano, a civilização foi marcada pelo homicídio desde o início, mas aqui a lição de hoje falou que vai chegar um tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Pastor William, onde está isso que eu quero ler na Bíblia? Está lá em Isaías 2, versículo 4. Olha só, Isaías 2, versículo 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões. Eu gosto desse versículo. Diz que as pessoas vão converter as suas enxadas, converter as suas espadas, em enxadões. No lugar de se matar, né, vão trabalhar. E as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Olha só. Pastor William, quando é que vai acontecer isso? No finalzinho da lição nós vamos aprender. Quando que vai acontecer isso? Agora nós vamos para a tecnologia. Então aqui nós falamos que o início da civilização foi marcada, né, por essa inveja, foi marcada ali pelo homicídio. E aqui também, irmãos, o que marca a civilização desde o início é a tecnologia. Se você for estudar civilizações antigas, muitas vezes quando nós vamos estudar civilizações antigas, nós ficamos abismados. Como que eles já eram desenvolvidos naquele tempo, né? Claro que não existiam os eletrônicos de hoje em dia, essa tecnologia de hoje em dia, mas eles já eram pessoas que desde o início tinham a capacidade de evoluir tecnologicamente, né? Intelectualmente, tecnologicamente. Isso nos ensina algo tremendo. Porque é ensinado aí muito nas escolas que o homem ele veio através de um processo de evolução, né? O homem ele veio através de um processo de evolução. Evoluiu ele dos primatas, do macaco, ou até mesmo de uma ameba. Mas, meus irmãos, desde os primórdios, dos primeiros seres humanos, desde a primeira civilização, o homem já mostrava que ele tinha o quê? Intelecto, raciocínio. Porque se ele não tivesse intelecto ou raciocínio, como edificar cidades, né? Então, desde o começo, a Bíblia nos mostra que o homem já tinha ali a sua capacidade de raciocinar. Não era ali um primata irracional, não. O homem já tinha a sua capacidade de raciocinar. Desde o começo da civilização. Então, vamos aqui para a tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Uma coisa que nós podemos falar aqui sobre tecnologia. Tecnologia não é do diabo, viu, irmãos? O WhatsApp é do diabo. É se você fizer mau uso dele, né? O Facebook é do diabo. Já ouvi muito crente falando isso. O Facebook é do diabo. Depende de como você vai utilizar, meus irmãos. Porque hoje em dia, quem procura acha, né? Podemos dizer assim, quem procura acha. O que você procurar hoje em dia, você vai achar. Não somente no Facebook, mas na televisão, no rádio, né? No mundo. Às vezes você pode falar, não vou assistir televisão, não vou mexer com negócio de tecnologia, mas você vai dar uma voltinha aí no mundo. Mas o que você procurar, você vai achar. Então, se você está usando a internet para procurar coisas pecaminosas, é isso que você vai achar. Mas se você procurar na internet coisas abençoadas, coisas que edificam, a internet hoje em dia é usada muito para trazer ensinamentos. Você está recebendo aí na sua casa, através de quê? Do Facebook, através da rádio online, rádio web, através do YouTube. Você está recebendo o quê? Um ensinamento na sua casa, através da tecnologia. Então, depende do uso que você faz.
Tecnologia não é do diabo. Sabe por quê? Porque Deus, ele é criador. E Deus, ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Então Deus, ele fez o homem com a capacidade também de criar. Deus, ele fez o homem com a capacidade de criar também. Então a tecnologia não é do diabo, irmãos. Depende do uso que você faz dela. Amém? Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Nilde, veio para mim, irmã Nilde. Irmã Nilde está me ajudando muito. Veio e se voltou. Pastor William deixou cair aqui o som. Glória a Deus. Irmãos, vocês me perdoem. Eu derrubei o microfone. Eu esbarrei aqui no microfone, derrubei o microfone. E com isso, o som, né, saiu um pouquinho. Mas agora acho que voltou. Voltou, irmão Nilde? Irmão Nilde pode nos falar aí, minha família disse que voltou, né? Isso é bom que serve para os irmãos acordarem, né? Os irmãos estavam com sono aí. Acordarem, né? Pastor desastrado. Mas amém, irmãos? Voltou, glória a Deus, voltou. Então vamos lá. Voltou, vamos voltar à lição. Isso acontece. Mas deixa esse microfone comigo. Vou parafusar ele na mesa aqui, agora eu quero ver. Aí, pastor Eliana, pastor desastrado. Mas eu vou parafusar esse microfone na mesa hoje, aí eu quero ver se ele cai de novo. Glória a Deus, meus irmãos. Tá vendo, irmãos? Vocês me ajudem aí, ó. Me ajude, que eu vou comprar aqueles microfones que fica assim, ó. Um bração assim. Que fica um bração, não corre mais risco de derrubar. Em nome de Jesus. Vamos aqui, nós estávamos falando da tecnologia, né? Tecnologia que nós estávamos falando. Depois desse susto, a tecnologia aqui da minha mesa caiu também. Vamos aqui, vamos avançar. Havia ali fábricas de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Então existia tudo isso, né? Na civilização ali antiga, criadores de gado, fábricas, tendas, metalúrgicos, músicos, né? Entre outras coisas também que já existia desde aquele tempo. O que importa é que os irmãos estão aí ligadinhos na lição. Já estamos aqui encaminhando para o fim, mas tenha paciência aí, viu, meus irmãos? Está perto. Mas eu creio que todos os irmãos que gostam do estudo não se preocupam com isso não, né? Com o horário não. Então diz assim, do texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram a afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Olha só, do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete. Por esse motivo, estes, seduzidos pelas civilizações daqueles, vieram a afastar-se de Deus. Gênesis 6, do 1 ao 3. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo sobre toda aquela terra. Então nós vemos que mais uma vez, né, a inveja, o olho grande do ser humano aí, acabou aí como que se estragando a sociedade, né? Estragando. Nós vemos ali que a descendência de Caim surgiu Lameque, né? Sete foi outro filho ali que Adão e Eva tiveram, né? E nós vemos que a descendência deles ali tiveram umas diferenças ali, né, sociais. Então, meus irmãos, isso aí, as disputas, né, começaram a existir também. Nós sabemos que o homem, ele começou a se depravar de tal maneira que Deus, ele mandou ali o dilúvio. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Deus, ele mandou o dilúvio, meus irmãos, ali para aquele povo. E depois do dilúvio, Deus chamou ali Noé. E depois do dilúvio, Deus deu a mesma ordem para Noé. Quando Noé ali ia continuar, né, o ser humano, a raça humana, continuar ali sendo usado por Deus para multiplicar a raça humana, nós vemos ali que Deus deu a mesma ordem que ele deu ali para Adão e Eva: frutificai e multiplicai. Está lá em Gênesis 9, versículo 7. Depois os irmãos leem lá. Gênesis 9, 7. Amém? Estou falando de cabeça, irmãos. Gênesis 9, 7, creio que é isso mesmo. Amém? Então, subtópico 3. Vamos lá para o subtópico 3. O Deus que intervém na civilização. Agora nós vamos falar disso. Do Deus que intervém. Porque apesar do homem, né, estar aí indo de mal a pior, Deus, ele não abandonou o homem à própria sorte. Deus, ele está aí querendo trazer realmente a restituição, trazer ali os padrões de volta para a raça humana. Vamos aqui para o tópico 3. O Deus que intervém na civilização. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização humana. Irmãos, olha só que interessante. Deus, ele pode intervir na biografia de cada um de nós,
ou de nações também, né? Ou de cidades, países, nações. Então, você vê, meus irmãos, Deus, ele se preocupa com o seu problema individualmente. Se Deus fosse um Deus assim imperfeito, Deus ele pensa, não, eu não tenho como eu cuidar de cada um individualmente, eu vou cuidar de tudo de uma vez só, de um país, de uma nação. Mas não, Deus ele se preocupa com o seu problema em particular também. Olha essa dor que você sente aí, ó, que ninguém entende, essa dor que você tem aí no profundo do seu coração que ninguém compreende. Pode ter certeza que Deus ele está se preocupando com isso, com essa situação que você está vivendo. Às vezes o homem não vai reconhecer isso, às vezes o homem não vai se preocupar, às vezes o homem não vai conseguir te entender, te compreender, mas saiba de uma coisa, Deus, ele entende, ele compreende e ele se compadece de cada um de nós, individualmente. Amém, meus irmãos? Então muitas vezes nós ficamos chateados com o ser humano, com o homem, né? Mas vai uma palavra de esperança hoje para a sua vida. Saiba que Deus, ele se preocupa com o que você está passando. Amém? Então vamos aqui avançar. Subtópico 1. A intervenção na biografia de cada homem. Vamos falar aqui de cada homem, que Deus intervém. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Está lá em Gênesis 3, versículo 9, 4, versículo 6 e 5, versículo 24. Ele assim o faz não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Hebreu 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele exista e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Mas Deus ele intervém também para, não só para recompensar, mas Deus ele intervém também, irmãos, para disciplinar. Olha só, Gênesis 15, versículo 16. Olha só, Gênesis 15, 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha que versículo interessante. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça, ou seja, dos pecados, da iniquidade, dos amorreus não está ainda cheia. Então nós vemos, meus irmãos, que existe aí uma medida. Existe uma medida. Uma medida de pecado, né? É como se fosse uma taça de iniquidade que vai se enchendo, 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 enchendo. Aí chega um tempo que essa taça de iniquidade ela transborda, né? Então existe uma medida. Essa história, eu vivo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai sempre perdoar. Não. Existe uma medida, meus irmãos. Quando a taça de iniquidade transborda, aí vem a taça da ira de Deus. Amém? Olha só o que diz em Provérbios 29, versículo 1. Deus vai dando chance, mas chega um momento. Olha o que diz em Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então quando o homem é corrigido, mas endurece a cerviz, aí ele será quebrantado de uma vez sem que haja cura. Então Deus, existe uma taça de injustiça de nações, né? Deus já exerceu ele justiça sobre cidades, Sodoma e Gomorra. Deus exerce justiça também sobre nós individualmente, porque o homem que é repreendido várias vezes, endurece seu coração, será quebrantado de uma vez sem que haja cura. Então existe uma taça de medida também de iniquidade individualmente, e existe também a taça de iniquidade de toda a humanidade. Quando nós vamos ali para o livro de Apocalipse, nós vemos que a taça de iniquidade da humanidade ali vai estar se enchendo. E aí vem a taça da ira de Deus derramada sobre essa terra. Amém, meus irmãos? Então temos que ter cuidado com isso. Deus ele intervém nas nossas vidas para nos abençoar, mas também para nos alertar, para nos corrigir. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Gênesis 9:6 e Romanos 13, versículo 1 ao 14. Toda autoridade é instituída por Deus, né? Então nós já ensinamos isso várias vezes. Quando Deus quer abençoar, ele usa pessoas. Ele usa autoridades, usa pessoas, né? Usa o nosso próximo. E quando Deus quer disciplinar também, ele usa também pessoas. Por isso que a Bíblia nos ensina a obedecer e respeitar as autoridades. Amém? Desde que as autoridades não contradigam, né, com as leis de Deus. Porque senão vai ter que ser como igual Pedro ali, né? Pedro, ele falou, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas por quê? Porque ele e as autoridades estavam querendo fazer algo que não era da vontade de Deus. Então, quando nós não devemos, pastor William, obedecer às autoridades, vou dar só um exemplo. Casamento homossexual. Você vai concordar com isso? Você não vai concordar, né?
Você não vai concordar. Então, por exemplo, eu sou pastor. Se chegar para mim e me obrigar, ó, você vai ter que fazer um casamento homossexual. Aí, infelizmente, eu vou ter que falar, ó, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, tem situações que nós vamos ter que ter aí a sabedoria de Deus. Então, vamos lá. Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. E sempre que necessário, intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. Então o homem tem o poder de se autodestruir. Se não fosse Deus nas nossas vidas, meus irmãos, nós iríamos nos autodestruir. Amém? Vamos para o subtópico 2. A intervenção na história da civilização. Então Deus ele intervém na nossa vida individual, mas intervém também em nações, em civilizações. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Então nós vemos, né, quando houve o dilúvio, aí logo depois Noé começou a encher a terra de novo. Aí o homem nunca aprende, né? O homem nunca aprende. Aí teve o episódio da Torre de Babel. O homem queria ali desobedecer a ordem de Deus, porque era para o homem multiplicar, se espalhar pela terra. E o homem queria o que? Ele formar grupinhos para fazer algo que não era da vontade de Deus. O homem se uniu para fazer algo que não era da vontade de Deus. Então a Bíblia nos ensina a estar unidos? Sim, mas unidos em algo que seja da vontade de Deus. Algo que seja da glória de Deus. Não adianta a gente se unir para fazer algo contrário à vontade de Deus. Concordar no que Deus não concorda. Igual Ananias e Safira concordaram em mentir para o Espírito Santo. Estavam unidos, mas unidos na mentira. E como eles eram um casal unidos, né? Eram unidos até na mentira, eles morreram também juntos, né? Morreram unidos também. Então, meus irmãos, veio o episódio da Torre de Babel, e aí Deus confundiu toda a língua, porque até esse episódio todos falavam uma só língua. Aí Deus confundiu as línguas ali, ninguém se entenderam, né? Eles não se entenderam, e aí a torre ruiu, né? Não foi para frente. Então nós vemos que Deus estava fazendo o que ele? Intervindo na história da civilização. Até hoje Deus faz isso, intervém na história humana. Pastor William, esse coronavírus aí, já parou para pensar que é Deus intervindo na história do homem também? Porque com tanto engano, tanta mentira, tanta blasfêmia, tanta zombaria, né? Chega uma hora que Deus intervém. No meio religioso, às vezes tanto engano, tanta mentira, no meio religioso também. Acha que Deus ia deixar barato, meus irmãos? Às vezes nós ficamos assim tristes. Ah, não está tendo os cultos, não estamos podendo ir para a igreja. Já estou doido para ir para a igreja. Mas você já parou para pensar que é Deus te dando livramento dessa praga, dessa peste aí? Temos que pensar por esse lado também, né? Então vamos lá. E desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Duas características da raça humana, né, quando está no pecado. Se torna rebelde e apóstata. Se rebela contra tudo e contra todos e também se afasta da fé. Se afasta. Deixar um alerta aqui, né, para todos nós em geral, para a raça humana. Deixar um alerta aqui. Irmãos, né, crentes em Jesus Cristo, que estão afastados dos caminhos do Senhor e afastados da igreja por causa de rebeldia, se não se arrepender, vai acabar se apostatando, ou seja, abandonando a fé. Ah, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de irmão, não quero saber mais de pastor, ninguém presta, né? Então, por causa de rebeldia, a pessoa acaba também abandonando até mesmo a fé. Se torna um apóstata. Se afasta de Deus. Muitos falam assim, né? Não, eu me afastei da igreja, não de Jesus. Pois eu quero dizer que Jesus é a igreja. Amém? Quando estavam ali perseguindo, quando Jesus ali apareceu para o apóstolo Paulo, ele falou para o apóstolo Paulo, né? Quando era Saulo ainda, falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo estava perseguindo quem? A igreja. Jesus é a igreja. Não estamos falando de paredes, não. Estamos falando das pessoas que compõem a igreja. Amém? Antes que alguém coloque palavra na minha boca, né? Eu não estou falando de paredes. Estou falando das pessoas que compõem a igreja. Pessoas que frequentam a igreja, né? São a igreja. Então não tem como. Ah, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Jesus. Não, se afastar da igreja, se afasta de Jesus também. Amém, meus irmãos? Não tem essa desculpa aí, é desculpa boba. Amém? Então, rebeldes e apóstatas. Os irmãos quiserem algumas referências aí, tem Jeremias 21, versículo 7, e Isaías 45, versículo 1 ao 13.
Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana, de outra forma a humanidade seria inviabilizada. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos aqui para o último subtópico, né? Glória a Deus. Agora o som tá ótimo, né? Tô vendo aqui os comentários. Nossa pastora Eliana tá aí. Nossa irmã Nilde, irmã Edna, irmã Maria Clara, minha família. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos aí que estão assistindo, que estão dando valor, né, à palavra. E os irmãos que vão assistir aí depois também, dê valor à palavra. Como eu falei, exige um trabalho, esforço, então dê valor. Amém? Glória a Deus. Versículo 3. Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. Jesus é a nossa esperança. Amém? Existe basicamente 3 tipos de pessoas que, referindo-se assim à esperança, existe basicamente 3 tipos de pessoas. Aquelas que não têm mais esperança. O apóstolo Paulo certa vez escreveu ali aos crentes de Tessalônica: não quero que seja como os demais, que não têm esperança, né? Tem pessoas que não têm mais esperança. Pessoa que não crê em Jesus, que não crê na vida eterna, na verdade não tem esperança. A filosofia delas é vamos comer, beber e logo depois morreremos, né? Então, a Bíblia nos recomenda a não sermos como esses que não têm esperança. Tem aqueles que têm esperança nas coisas erradas, né? Deposita sua esperança nas coisas erradas. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmos 27, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Amém? E aqueles que têm a esperança, a viva esperança, que é a esperança em Jesus. Nós faremos menção do nome do Senhor. Então a nossa esperança é a viva esperança. Porque Jesus é a nossa esperança e Ele está vivo. Amém, meus irmãos? Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita a biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. João 3,16. Texto áureo de toda a Bíblia. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou quem? O mundo de tal maneira. Amém, meus irmãos? Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Mateus 28, do 18 ao 20, vai dizer, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Diz assim, ó, chegará o dia em que toda a terra encher-se-á de conhecimento do Senhor. Isaías 11, versículo 2. Amém? Então Jesus é a nossa esperança. Sabe por quê? Olha só, Isaías 9, versículo 6, vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Glória a Deus. Este mundo procura a paz, mas este mundo procura a paz sem o príncipe da paz, né? Só podemos encontrar a paz através do príncipe da paz, o principal da paz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós falamos de civilização. Como eu disse aqui no começo da aula, nós vamos fazer parte de uma civilização perfeita. No momento, nós não fazemos parte de uma civilização perfeita. Mesmo assim, nós temos que orar por ela. Nós temos que amar, temos que pregar a palavra, ensinar como foi ensinado hoje, né? Fazer o bem ao nosso próximo, ajudar o nosso próximo, frutificar, multiplicar. Mesmo essa civilização não sendo perfeita, nós temos o papel, meus irmãos, de lutarmos para ela ser uma civilização melhor. Mas vai chegar um dia em que nós faremos parte de uma civilização perfeita. Pastor William, aonde vai ser isso? Olha só. 2 Pedro 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Irmãos, nessa nova civilização, nessa civilização celestial, não vai haver injustiça, não vai haver desigualdade social, não vai haver adultério, não vai haver homicídios, não vai haver invejas, não vai haver incompreensões, vai haver amor, vai haver justiça. O próprio Deus será a nossa justiça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
vamos para a conclusão dessa aula abençoada. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salvar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades de sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje. Amém? Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha edificado sua vida. E a próxima lição, deixa eu ver se eu acho aqui. A próxima lição está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. A minha filha botou aqui, mas não tô. Deixa eu ver. Ah, sim, tá aqui. A próxima lição, meus irmãos, olha só. A próxima lição, lição número 9, é o primeiro projeto de globalismo. Isso é um assunto muito interessante também, o globalismo. Primeiro projeto de globalismo. Essa será a próxima lição. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para encerrar, só um testemunho rapidinho, né? Que apesar aqui do pequeno acidente que eu derrubei o microfone e ficou alguns instantes aqui sem o áudio, sem o som, mas nós arrumamos aqui rapidamente. Deus mostra as coisas, irmãos. Deus já estava assim, me tocando desde cedo para me prender esse microfone, porque ele tem um pé aqui muito escorreguento. Fica escorregando, né? A mesa é lisa. Então Deus já estava me mostrando para prender esse microfone. E aí eu não prendi, acabou acontecendo isso. Mas foi bênção do mesmo jeito, né? Foi bênção do Senhor. Então nós vamos estar encerrando aqui. Peço aos irmãos que entrem nas redes sociais, no YouTube, Ministério Segundo o Coração de Deus. Se inscreva, irmãos. Se inscreva ali, curta, porque vai estar nos ajudando. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube ele divulga os vídeos e vai alcançar mais vidas. Foi dito aqui na lição que nós temos que frutificar e multiplicar. Então frutifique e multiplique também essa live e os vídeos também, que vai estar abençoando mais vidas também. Amém? Vai estar chegando e mais pessoas também essa live. Amém, meus irmãos? Conheça a Rádio Ágape Online. Amém? Daqui a pouco eu vou estar botando aqui. Rádio Ágape Online. Vai continuar as programações aí durante 24 horas. Irmãos, tem louvor, tem palavra, tem ensinos bíblicos, tem notícia, tem programas, tem programetes, tem até a vinheta da rádio agora já tem também, amém? E em breve vai ter o aplicativo. Então é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Soberano e eterno Pai, nós te agradecemos nessa noite, meu Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor. Nós agradecemos por essa lição abençoada e eu quero estar aqui abençoando também cada vida que nos acompanhou e cada vida que vai nos acompanhar também, Senhor. Que nós possamos, através dessa lição, meu Pai, aprender que nós temos um papel nessa terra que é de frutificar, multiplicar, orar e abençoar todas as nações, meu Pai. Ser uma civilização melhor para a honra e para a glória do Seu nome, Senhor. Que nós não venhamos desistir, meu Pai, de orarmos por essa nação. E que através desse estudo o Senhor possa estar abençoando também a nossa nação e todas as nações, as nossas autoridades, meu Pai, e abençoe cada vida que esteve conosco também, meu Pai, nessa programação. E desde já, toda glória, honra e louvor nós te damos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Agora, saindo dessa transmissão, você acesse a rádio para você ver como é uma bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe, em nome de Jesus.